perfeição. Isso que define, sim, esse episódio de Bleach, onde a gente vai ver a luta mais esperada dessa primeira parte do arco da Sangrenta Guerra de 1000 Anos, que é Zaraki Kenpachi versus Hetsu Unohana. E nesse momento que a gente descobre que Zaraki atualmente é mais fraco do que o Zaraki criança. Dá pra acreditar nisso? Sim, isso é verdade. Se você quer saber os mistérios do passado de Zaraki e por que ele é mais fraco, ou seja, nerfado, fica nesse episódio até o final que você vai pirar. E além de tudo, eu vou te dar um brinde. Vou falar também do criador da Zanpakuto. É isso aí, também vai rolar nesse episódio. Vamos conferir? Bora lá? Bem-vindo a Super Next Time. Salve nerd, Vini na área. E aí, suave? Esse é o momento mais esperado dessa primeira parte do anime, sim, porque a gente vai ver, enfim, a luta de Zaraki Kenpachi contra Hetsu Unohana. Mas aí, calma aí, essa luta foi falada pelo capitão-geral atual, o Kyoraku, que seria um treinamento para o Zaraki Kenpachi. Mas na verdade não é exatamente isso, é sim uma libertação, ele vai quebrar um selo. E a gente vai entender isso nos detalhes. Sabe por quê? Porque a Hetsu vai relembrar o passado, quando ela viu Zaraki pela primeira vez. Primeiramente, como a gente viu no último review, ela estava esperando ele numa espécie de porão, aquela parte que seria o inferno da Soul Society. E lá, ela confronta ele com muita velocidade e o mata. Isso aí, o mata de verdade, mas ele volta à vida consciente sem entender nada. E sim, ele morre mesmo, mas ele é curado por ela. Lembrando que ela é capitã da divisão de médicos, basicamente isso, e ela tem o poder avassalador de cura. Mas a gente vai entender o porquê disso agora. Hetsu Unohana era conhecida como Yachiro Unohana, a Kenpachi da época. Ela estava em uma patrulha para enfrentar alguns problemas e durante essa patrulha ela encontra uma montanha de corpos gigantesca. E vou te falar, dá um destaque muito especial aqui ao invés do mangá. No anime dá muito mais tensão, muito mais presença. E no topo dessa montanha de corpos estava uma criança com um olhar frio, segurando uma espada, uma Zanpakuto quase maior do que ele. E é isso que você está imaginando, o Zaraki. Ele olha para ela e ele ataca sem pensar. E ela fica em êxtase. Por quê? Pelo poder que ele tem, pela habilidade e velocidade que ele tem. E nesse momento ela entende, essa criança é mais forte do que eu. Essa criança sim merece o título de Kenpachi, que nada mais é do que o mais forte. E só pode existir um. Só que nesse momento, quando a criança parte para cima dela e faz uma marca, aquela cicatriz no peito dela, ela entende que essa criança realmente é mais poderosa que ela, mas ela consegue lutar com a criança, que morria de tédio, assim como ela mesma. Os dois estavam atrelados pelo tédio, porque eles eram fortes demais. E esses fortes demais se encontraram. Nesse momento que a gente entende que o Zaraki realmente ama lutar, e ele sentiu pela primeira vez a energia e a adrenalina, mas também percebeu que ele era mais forte do que ela. E para aproveitar esse momento, ele simplesmente baixa o nível dele. Ele pega leve. Isso de verdade deixa ela arrasada. Deixa ela muito triste. Nesse momento que ela derrota ele e faz aquela cicatriz no olho. Claro, ela venceu ele porque ele pegou leve. E por mais que ela tenha vencido, ela se sentiu frustrada. Então, nesse momento, ele entendeu que para ele explorar aquele sentimento ao máximo, realmente aproveitar as lutas, ele teria que retrair o poder dele subconscientemente. Então ele mesmo não entende por que ele deixou o poder dele menor, diminuir. E por esse motivo que ele enfrentou no limite todas as lutas dele e até perdeu pro Ichigo. Porque ele realmente deixava aquele poder adormecido para não utilizar e levar todas as lutas até o limite. Aí que chega o ponto mais importante, porque ela matou ele e o curou. Ela descobriu, no passar dos anos e no passar das lutas que ele teve, que ele conseguia quebrar um pouco daquela restrição que ele tinha imposta nele quando ele chegava perto da morte. Então ela falou, meu, agora eu vou te matar quantas vezes forem necessárias para você retomar todo o seu poder. E é aí que a atitude sanguinária dela começa. Ela realmente mata ele no duelo, vai matando e curando, matando e curando. E ele, sem perceber, ele só perde a consciência e volta, perde a consciência e volta. E ele vai ficando mais forte, mais rápido, começa a atingir ela e ela começa a curtir essa luta, começa a ser feliz assim como ele, porque eles de verdade
só estão lá para lutar, só existem para lutar, e esse é o prazer deles. Por mais que a Hetsu no Hana não seja a mesma que a Yachiro no Hana, porque ela é mais calma, mais centrada, mais contida, ela tem aquela alma assassina, aquela vontade de lutar até a morte e de matar ou morrer. E isso tudo deixa a tensão muito legal, muito gostosa. E agora eu vou falar o porquê. Porque o Zaraki começa a se desenvolver e ela começa a aumentar o nível, porque ela literalmente era mais forte que o Zaraki naquele momento. Ela era mais forte que ele, só não era mais forte que ele quando criança. E é por isso que ela afirma que ele ficou simplesmente mais fraco porque ele retraiu o poder dele. Sendo que quando criança ele lutava ao máximo. Pelo menos o máximo da habilidade que ele tinha naquele momento. Interessante isso, né? Fala a verdade. Então, no meio de tantas mortes e tantos acertos, ele extrapola o limite e acaba atingindo ela mortalmente. Aí, ela se cura e nesse momento, ela libera o maior poder dela, a Bankai, colocando a espada toda cheia de sangue e fazendo com que o sangue surja em todos os cantos, lembrando um pouquinho da Bankai do Byakuya. E toda a arena vira um poço de sangue, e a espada dela e seus movimentos utilizam sangue tanto para alongar o golpe quanto para arremessar projéteis, como se fossem magias. E ela acaba utilizando a espada dela, a sua Zanpakuto, como um chicote. E a luta fica muito insana, muito sanguinária. E nesse momento que o Zaraki libera toda a pressão espiritual dele, quebra completamente o selo e mata ela. No momento que ele percebe que matou, ele vê que ela não vai mais se curar, porque ele realmente libertou todo o poder dele e não tinha mais por que continuar aquela luta. Ele fala, como se fosse uma criança, pelas palavras dela, que ele não se contentava e que ele queria mais, mais e mais. Mas que por mais que ele seja muito forte, ele vai encarar um inimigo que realmente vai saciar a vontade de luta dele, provisoriamente pelo menos, e levar ele até o limite dele. Realmente insano esse momento. E ele deixa o corpo dela com a sua Zanpakuto pregada no chão. E ela morre feliz, porque ela tem a sensação de dever cumprido. Chega a arrepia. Esse momento foi muito, muito bonito. Isso mostra que a animação tá digna desse momento no mangá. Por quê? Porque é um dos melhores arcos, dos mais intensos, que revela muita coisa que foi preparada ao longo do mangá e não tinha sido explorado ainda. Então parece que o autor jogou tudo de uma vez nesse arco para encerrar com chave de ouro. E é isso que a gente vê. Zaraki vem sendo preparado o tempo todo, desde a primeira aparição dele, para esse momento. E de verdade, ele brilha demais. E essa é a primeira parte do episódio, que realmente, ela por si só, já mandou tudo no episódio. Mas a segunda parte também é muito interessante. Enfim, Renji e Ichigo chegam no terceiro palácio. E esse terceiro palácio é dominado pelo Oetsu Nimaiya. Sim, o criador da Zanpakuto. E eles chegam num hotel totalmente luxuoso, cheio de gatas, cheio de mulheres lá. E o Kon fica maluco, porque o Gon tá acompanhando eles. E nesse momento, o poderoso Oetsu tira uma onda com eles ferrada, dizendo que lá era o Roden, que é onde as Zanpakuto são forjadas. E lá, cheio de mulher, cheio de gata, vem uma menina e arrebenta ele, dizendo para ele levar eles para o lugar verdadeiro. E lá, a verdadeira Ronden seria uma casinha pequena na beira de um penhasco. Renji e Ichigo não entendem nada, mas nesse momento ele fala que eles tinham que entrar na casa para concluir a parte do treinamento deles. E na verdade, com um piso em falso, eles caem num buraco que parece um poço, parece uma masmorra. E lá eles olham para cima sem entender nada e ele fala assim: vocês não souberam cuidar das suas Zanpakuto e elas estão com raiva de você, estão com ódio. Por que vocês não deram amor? E vai lá e quebra elas no meio, estilhaçando as duas. Eles ficam em choque. Eles falam assim: tá vendo? Zanpakuto sem amor é frágil. Vocês, como ceifeiros de alma, não repararam que vocês só encontraram um ceifeiro de almas aqui no meu palácio, que seria eu. E falou que todas aquelas mulheres lindas são na verdade Zanpakutos. E que eles não têm nem a percepção de diferenciar uma Zanpakuto com um ceifeiro de alma, um Shinigami no caso. E isso tudo mexe com eles, porque eles não têm habilidade nem de tratar bem a Zanpakuto, quanto também de distinguir quem é quem. E nesse momento que rola um dilema e uma missão muito importante também. Eles teriam que sobreviver, porque se eles sobrevivessem, ele ia reconstruir a Zanpakuto deles. Por que ele não reconstrói
a Zanpakuto de perdedores, porque ele é o rei, o deus da Zanpakuto. E aí que vem um detalhe muito importante. Dentro daquele poço, dentro daquela masmorra, tá cheio de açaútes. Seriam o que exatamente? Zanpakuto sem nome. Ou seja, ele forja as açaútes como uma espada meio que virgem, sem a sua forma personalizada, e elas são doadas, elas são dadas para os recrutas em treinamento para Shinigamis. Conforme vai passando o treinamento, eles vão se alimentando, vão treinando, vão dormindo, tudo junto com elas acabam pegando a essência da alma deles, e assim elas se personalizam e viram as Zanpakuto. Mas antes disso, elas são simplesmente espadas sem nome. E aí que fica interessante, elas estão com raiva, elas sabem o ressentimento que as Zanpakuto deles têm e elas estão lá para matar eles. Mas aí que chega o ponto mais importante, eles têm que sobreviver, mas ao mesmo tempo eles têm que entender um dilema. O que é mais importante? Os Shinigamis ou as Zanpakutos? As Zanpakutos são realmente ferramentas para os Shinigamis? A minha opinião agora, posso estar errado. Se você souber, pode comentar e pode me corrigir. Mas eu acho que é o quê? Os dois são um só. Como na herança do Bushido, na herança dos samurais, onde realmente a espada era a essência do samurai, era como se fosse a alma, ele tem que entender que a espada, a Zanpakuto, é uma extensão do seu corpo e é uma extensão da sua alma, e ele tem que tratar com respeito e carinho para ela ficar mais forte. É por isso que ele fala tratar com amor. E esse episódio foi sim muito louco. Por quê? Porque ele foi realmente dividido no meio. Dava para fazer 2 episódios diferentes, mas eles têm muitos pontos importantes. Por quê? Porque eles estão amarrando todas as pontas com o Zaraki, com o passado dele, para ele enfim liberar a Shikai dele. Aliás, ele escutou o nome da Shikai dele lá, e isso vai aparecer logo logo. Vou dar um spoiler: Nozarashi é o nome dela. E vai aparecer também na luta dos Quincy, e o desenvolvimento desse treinamento muito louco, que não só o Ichigo tá fazendo, mas também o Renji, a Rukia e o Byakuya vão fazer também, mostra que eles estão realmente sendo lapidados do zero. Primeiro curando o corpo dele e os machucados deles nas fontes, depois repondo e aumentando a energia espiritual deles na alimentação no segundo palácio, e agora consertando as Zanpakuto deles. E com certeza elas não vão ser realmente consertadas, restauradas, elas vão ser sim transformadas, como o próprio Mayuri tinha falado no começo. Curioso? Eu também, porque tá ficando muito bom mesmo. E eu acredito pelas informações que esse arco só vai até o episódio 12, e a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver a segunda parte do arco. Mas acompanhe com a gente. Se você curtiu, comenta aí, dá essa força pra gente, porque a gente precisa saber se esse vídeo tá agradando pra gente continuar ou não. E não se esquece de se inscrever no canal, hein? Super Nerdstar, tchau!